Boa noite, queridos amigos e amigas da nossa paróquia Santo Antônio de Estrela, 16ª aula da nossa Escola Paroquial da Fé. Quero saudar quem está junto conosco, sempre a Helena, a Rosaura, a Nirce, o Érico Michels. Boa noite para vocês, Erundina, a Láudia Mesumo, a Thalissa, Maria Helena, a Mirna, Elice, Denise. Saudações a todos vocês que nos acompanham aqui da nossa paróquia, também de todos os recantos, de pessoas próximas a gente que vem acompanhando essa caminhada bonita que estamos fazendo. Finalmente, gente, hoje então vamos começar o estudo sobre os mandamentos da lei de Deus. Nós fizemos 2 aulas introdutórias, vamos apenas recapitular sobre a essência do conteúdo do Decálogo, que é a dignidade humana e a construção da comunhão humana. Foram muito importantes, foram meio corridas, eu sei, mas foi muito importante para a gente colocar as bases para agora mergulharmos no estudo dos mandamentos, que organizam todo o nosso jeito de ser, a moral cristã. A nossa ética está pautada sobre a conduta que nós aprendemos a partir dos 10 mandamentos, que nós tiramos do Antigo Testamento, mas que Jesus mesmo diz, não vim para tirar uma vírgula, mas para atualizar e aperfeiçoar a mensagem dos mandamentos, como nós vimos na última parte do estudo da última aula, da aula número 15. Se quiseres entrar no reino, na vida eterna, guarda os mandamentos. E depois, vem e segue-me. Então nós também queremos guardar os mandamentos de Deus, ter eles junto conosco no coração e apresentá-los como um estilo de vida. Como tanto pedem para os cristãos que deem testemunho daquilo que pregam, então agora quanto mais conhecemos, mais facilidade, mais oportunidade para podermos organizar esse nosso estilo de vida para cada vez mais fielmente retribuirmos este amor que Deus tem para com todos nós, com toda a humanidade. Que Deus nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá então, gente, segunda sessão do módulo 3 do IUCAT, os 10 mandamentos, página 193. Primeira pergunta, essa pergunta, vocês que são da catequese mais antiga, vocês devem ter memorizados, eu imagino. Quais são os 10 mandamentos? Gente, isso é uma coisa que valeu a pena o trabalho de memorização que os catequistas antigamente faziam. Isso é uma coisa que a gente tem que saber automático, que nem o Pai Nosso, que nem a Ave Maria. Mandamento número 1. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Não tomarás o seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardarás domingos e festas de guarda. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás ou não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E não cobiçarás os bens do teu próximo. Muitas vezes, em algumas maneiras, como a gente foi gravando isto, nós podemos mudar algumas palavras, mas o sentido sempre é esse. Os 3 mandamentos que organizam a nossa relação com Deus e os 7 mandamentos que pautam a nossa conduta para com os demais irmãos. No número 349 apresenta-se esses 10 mandamentos e vejo naquele segundo comentário aqui, junto ao nosso texto, na lateral, de onde é que a gente retira esses textos a partir da Bíblia. Nós não vamos encontrar a sequência tal como está,
mas são dois textos, duas fontes bíblicas em que aparecem estes mandamentos que conduzem e pautam a ética do povo de Israel. Êxodo 20, 2 a 17 e Deuteronômio 5, 6 a 21. São as duas fontes bíblicas onde nós vamos encontrar exatamente estes 10 mandamentos, não em ordem desta forma, mas organizando a conduta do ser humano, do povo de Deus. Os 10 mandamentos são uma composição aleatória? Não, gente. Infringir um mandamento, faz a gente estar distante da lei. A lei, os 10 mandamentos têm uma sintonia tal entre si que eles apresentam um conjunto, uma prática, um jeito de ser, que trabalha esses dois vieses, a nossa linha horizontal e vertical, nossa relação com Deus, nossa relação entre nós. Porque na nossa fé cristã nós somos seres religiosos que alimentam a fé, nossa relação horizontal, mas somos seres também sociais, vertical. Como é que nós pautamos a nossa conduta nas relações com as pessoas que nos são próximas? Já virando a página, nós apresentamos o conceito do decálogo, que significa então as 10 palavras, as 10 leis. É uma maneira que a gente chama para os 10 mandamentos, o decálogo, né? A lei das 10 palavras, a lei dos 10 pontos que orientam uma conduta sensata. E como diz o 351, né, esses 10 mandamentos são válidos para todos os tempos e todos os lugares. Queridos cristãos e cristãs, em qualquer lugar que tu estiveres, se tu estiveres pautando a tua vida na conduta dos 10 mandamentos, tu estás sendo fiel ao projeto de Deus para ti e para qualquer pessoa que pertence ao povo de Deus. Então hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo, que vai lembrar: ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma e com todos os teus pensamentos. Os 3 primeiros mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não tomarás o seu santo nome em vão e guardarás os dias de domingo e festas, vão trabalhar como nós sacralizamos esta relação com Deus. É diferente, gente, a nossa relação com Deus da nossa relação entre irmãos. Tem que ser diferente. Mas a maneira como a gente se relaciona com Deus qualifica também a nossa relação com aqueles que nos acompanham. Então vamos começar olhando o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Assim aparece o texto na Bíblia. O que significa isto, gente? Significa dizer que servir e adorar a Deus tem absoluta prioridade na vida. Deus se revelou à humanidade. E para a gente viver uma vida sensata e feliz, o cristão, toda pessoa humana, deve se dar conta que pertence a Deus. Ele nos quis, Ele se revelou tal como é, e Ele pediu de nós sermos devotamente entregues ao amor a Ele, em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar em tua vida. Como diz a explicação, o mandamento do amor a Deus é o mais importante de todos os mandamentos. E é a chave que abre a compreensão de todos os outros mandamentos. De fato, nós vamos conseguir criar este estilo de conduta no mundo se nós colocamos Deus em primeiro lugar. Quem vai colocar como chave de compreensão da vida outras compreensões, não vai seguir este estilo de vida do decálogo, não tem como. Para viver os mandamentos é preciso viver o primeiro, colocar Deus em primeiro lugar.
Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele existe. E porque o respeito e a adoração são a resposta apropriada à maneira como Ele se revelou a nós. Ele nos amou, Ele nos libertou, Ele nos salva. E a nossa resposta mais digna a tudo isto que Deus é para nós é amá-lo, adorá-lo, plenamente respeitá-lo e venerá-lo. A adoração de Deus serve também para o ser humano libertá-lo da escravidão dos poderes deste mundo. Isto aqui é um pensamento fantástico, gente. Quem coloca Deus em primeiro lugar, ele não se torna escravo de nenhum poder deste mundo. Nada consegue subjugar o nosso seguimento a Deus. Nada. Não existe outra coisa que pode vir à frente. E vocês podem notar, quando outra coisa vem na frente de Deus na vida da gente, se daqui a pouco a gente não se torna escravo desta realidade. Onde Deus não é considerado o Senhor da vida e da morte, outros ocupam o seu lugar. O primeiro lugar é de Deus. E quando Deus não ocupa o seu lugar, a dignidade humana começa a correr risco. Vejam que nós estudamos, antes de mergulhar nos mandamentos, a compreensão de quanto digno é todo ser humano, toda a vida humana, e como nós somos propensos à vida em comunhão. Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, tudo isto começa a correr risco. Vejam que nos nossos estudos nós estamos retomando muita coisa agora aqui. Podemos forçar alguém a crer em Deus? Vocês já sabem a resposta, é óbvio que não, né? A fé exige a livre adesão do ser humano, mas ela tem que ser proposta. Quando nós colocamos amar a Deus sobre todos os lugares, nós também devemos apresentar esta proposta às pessoas. Cada um vai responder se vai escolher o caminho da vida ou escolher o caminho da morte, mas nós precisamos apresentar estes caminhos. Ainda há pouco, gente, eu encontrei aqui nessa sala onde a gente faz as aulas, é a nossa sala de direções espirituais e atender confissões aqui na casa paroquial. Alguém que estava profundamente angustiado com as situações difíceis da vida e chegou a pensar em tirar a sua vida. E aí, numa orientação muito forte, tive que dizer à pessoa, não pode. Tu tens o direito de escolher a vida ou a morte, mas a tua escolha também vai espalhar vida e morte na vida onde tu estiveres. Então escolhe a vida, mas tu tens que escolher. Como diria Sartre, um grande pensador francês, nós somos condenados a sermos livres. Nós vamos escolher e pautar a nossa vida. Ninguém pode ser obrigado a seguir esta conduta, senão não vai ter mérito também neste segmento. E olhando para essas condições, amar a Deus dignifica o ser humano, o prepara para a comunhão, exige liberdade. O que significa exatamente não terás outros deuses além de mim? Número 355, esse vocês podem sublinhar todo porque é a essência da compreensão deste primeiro mandamento, gente. Este mandamento proíbe-nos de, em primeiro lugar, venerar outros deuses ou divindades falsas. Um só é vosso Deus. Adorar ídolos terrenos ou vender a alma a um bem terreno. E aqui se deixa bem claro: dinheiro, influência, sucesso, beleza, juventude. Quando essas coisas vêm em primeiro lugar, nós estamos pecando. Porque amar a Deus nos proíbe colocar outra coisa no lugar de Deus. Nos proíbe este mandamento de ser supersticioso, gente. Ao invés de crer no poder, na orientação, na bênção de Deus, aderir a práticas esotéricas, mágicas ou ocultas. Isso nós vamos estudar mais a fundo agora, né? Incluindo a adivinhação e o espiritismo,
Isto é não colocar Deus em primeiro lugar. O Deus que se revelou ao ser humano. Provocar Deus com palavras e atos é questionar a grandeza e a bondade de Deus. Não cabe aqui. Cometer sacrilégio, nós vamos entender depois o que é sacrilégio. Cometer sacrilégio é pecar contra o primeiro mandamento. Ou adquirir poder sagrado de um modo corrupto e profanar o sagrado comercialmente. Quando a gente comercializa o sagrado, a gente diz a prática da simonia. Neste momento nós estamos atingindo o primeiro mandamento, pecando contra Deus. Vamos a alguns conceitos que são importantes para a gente entender esse primeiro mandamento. O primeiro conceito vem ali na base da página 195. Proselitismo. Existem muitas religiões cristãs hoje proselitistas, o que é um pecado. Não podemos trabalhar o proselitismo, que significa o quê? Explorar a pobreza intelectual ou psíquica dos outros para os atrair à própria fé. Nós não manipulamos as consciências das pessoas. Um bom cristão ele tem que apresentar a verdade, estimular a liberdade e a consciência das pessoas, para que elas livremente possam aderir. Nós não podemos provocar adesão por temor. Gente, às vezes eu fico preocupado quando as pessoas levam certas pessoas para dentro da igreja, até os mães ou pais que levam os filhos e dizem assim: olha, Deus está vendo, tu não pode fazer isso. Provoca o temor, tentam apresentar o caminho de Deus pelo medo. Não é por aí, gente. A gente apresenta a Deus pelo amor que Ele tem pela humanidade e que nós sentimos. E só por aí é que a gente vai criar adesão, a gente vai despertar a fé, que nós sabemos que todo mundo traz como semente no coração. Todo ser humano está propenso a seguir este Deus, é só conhecê-lo. Esta é a nossa fé. Não pode haver outro caminho, gente. Então, outros conceitos, vejam lá na página 196. Superstição, o que significa isto? A admissão irracional de que determinadas palavras, ações, acontecimentos e objetos contêm em si forças mágicas ou a desenvolvem a partir de si mesmos. Então, gente, eu sei que às vezes vocês fazem brincadeiras sobre isso. Isso é um outro universo. Acho bom às vezes a gente brincar. O próprio Papa Francisco sempre diz assim: um bom cristão também tem bom humor. Então não há nenhum problema da gente às vezes fazer uma brincadeira, mas quando a gente começa a acreditar em mandingas, em superstições, em brincadeiras, né, em pensar que determinadas palavras, determinadas condutas que a gente possa tomar, até alguns trabalhos que possam ser feitos, possam ajudar alguém a ganhar os favores de Deus, aí está errando no caminho. Isto é superstição, gente. O que significa sacrilégio? É a violação ou a profanação de algo sagrado. Isto é ferir contra a grandeza de Deus. Você se lembra aqui, quando aqui na nossa paróquia, no ano de 2001, se eu não me engano, pelo que o pessoal comenta aqui na paróquia, teve aquele momento em que fizeram um sacrilégio aqui na igreja matriz, quando derrubaram a porta do sacrário, tiraram as hóstias lá dentro. Alguém que é louco, obviamente, né? Por isso está descontado de toda a culpa. Mas uma pessoa em sã consciência jamais pode mexer naquilo que é sagrado, porque é sacrilégio. Isso é pecado contra o primeiro mandamento. E aqui ainda temos a definição de esoterismo, gente. Né? Será o esoterismo compatível com a fé cristã? É óbvio que não. Um cristão não é esotérico. O que significa dizer isso? Assim, acreditar em condutas, em métodos, que só algumas pessoas mais iniciadas vão ter acesso e os outros não vão entender, né? E não tem acesso a essa grandeza da fé, isto não é cristão. Porque nós não temos uma separação do povo que é sábio e do povo que é estúpido. Para o amor de Deus não existe diferença de qualidade de pessoas. Então não existem alguns
que sabem por gestos e condutas e milagres e coisas, poderem acessar mais fácil a Deus do que outros. Então cuidem, isso é esoterismo, que é esta ideia de que alguns têm uma revelação mais profunda que outros. O cristianismo deve ter a mesma verdade e todas as pessoas devem ter acesso à mesma informação, ao mesmo conhecimento. Existem alguns trabalhos, até de linha cristã, que trabalham essa ideia do ocultismo, que é uma definição que até aparece na outra página, quando alguns têm direito a verdades secretas, que sempre estão no imaginário das pessoas, falam do Santo Graal, falam da arca, alguém vai descobrir a grande arca do templo de novo, e aí vai restaurar as coisas. Depois que a gente recebeu a revelação de Deus em Jesus Cristo, nenhuma novidade, gente, pode tirar o valor disto que Jesus nos ensinou. Nada é maior do que isto. Assimila o que Jesus te disse e tu vais estar vivendo o mais profundo da fé cristã. Não tem nada mais profundo que isso. Não existe um grupo que tenha o poder de uma verdade que nenhuma das outras pessoas tem. Isto não funciona dentro da igreja cristã. Além de esoterismo, nós vamos falar também sobre o ateísmo. É sempre um pecado contra o primeiro mandamento, o ateísmo? Negar a Deus consciente e intencionalmente? Quando é pleno esta questão do conhecimento, integral, intencional, é pecado. Mas bem explica o número 357 que a responsabilidade pode ser fortemente restringida caso uma pessoa não tenha vivido nenhuma experiência de Deus. Isso nós já mergulhamos no nosso estudo aqui na aula, nas aulas anteriores. Muita gente ainda não fez uma experiência bonita e profunda do amor de Deus. E enquanto não faz essa experiência, como é que tu vais poder aderir de forma livre e intencional a este amor? Impossível. Então primeiro a gente tem que proporcionar esta experiência. Ninguém consegue crer em Deus sem conhecê-lo plenamente, sem experimentar o seu amor. Então não é nítida a fronteira que existe entre o não conseguir crer e o não querer crer. Tem pessoas que não conseguem crer na igreja, na fé, no Deus que lhes foi apresentado. Porque provavelmente Deus foi apresentado de forma errada. Então a gente tem que ter, assim, no fundo, uma grande compaixão com essas pessoas. E sem dúvida, garantir que nas nossas comunidades, nas nossas famílias, as pessoas possam experimentar o Deus verdadeiro que Jesus revelou. E muito importante, gente, número 358. Isso aqui é um motivo de ataque que muitas igrejas que se dizem mais cristãs que a Igreja Católica nos atacam. Por isso é importante a gente estudar relativo ao primeiro mandamento. Por que motivo o Antigo Testamento proíbe as imagens de Deus? E por que razão nós cristãos já não cumprimos essa proibição? Quer dizer, algumas religiões que se dizem mais cristãs, mais profundamente ligadas a Deus, elas voltaram a proibir. E por que nós cristãos, nós nos permitimos fazer imagens de Deus nos nossos templos, levamos para casa? Vamos estudar agora isso. Para proteger o mistério de Deus e se demarcar de imagens cultuais pagãs, o primeiro mandamento determina: não farás para ti nenhuma imagem de Deus. Vejam por que motivo foi colocado este mandamento lá no Êxodo 20. Para que não se fizessem cultos pagãos a Deus, porque Deus nunca tinha se revelado como pessoa, não se permitia também fazer imagens. Todavia, Deus tomou um rosto humano em Jesus Cristo. E por isto foi abolida a proibição das imagens no cristianismo. Tanto que nas igrejas orientais, até os ícones, as imagens de Jesus, de Nossa Senhora, as imagens sagradas, são consideradas santas. Existe uma veneração, uma adoração aos ícones. Por quê?
né? Porque no cristianismo a proibição das imagens relativas a Cristo foi se afrouxando e abolida no segundo concílio de Nicéia no ano de 787. Porque pela sua encarnação, Deus deixou de fato de ser absolutamente inimaginável. Porque desde Jesus nós podemos ter uma imagem do seu ser. Como Jesus dizia, quem me vê, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Então, olhar para o Cristo ajuda as pessoas a tocarem a Deus. Olhar a Deus. Por isso que é tão nobre quando a gente faz um crucifixo, quando a gente tem um crucifixo em casa e tem a imagem de Cristo, é uma maneira tão rápida a gente poder acessar a Deus, porque a gente o vê, e quem me vê, vê o Pai, diz Jesus. Por que a gente carrega tantas vezes as fotos das pessoas queridas? Antigamente o pessoal botava as fotos 3x4 na carteira, né? Hoje o pessoal guarda as fotos das pessoas mais queridas, da família, no celular, coloca até como capa no celular, como pano de fundo, né? Por que isto? Porque estas imagens fazem nos resgatar o nosso mais sagrado, o nosso coração. Então por isso é digno ter imagens dos santos que nos aproximam de Deus, especialmente da figura de Jesus Cristo, dentro da nossa casa, do nosso lar, junto conosco. Tem tantos de vocês que colocam um terço no carro, porque eu me sinto protegido olhando para Deus que está comigo no carro. Não é, ele não está, mas ele alude, a imagem, ela faz alusão a essa presença que carregamos junto conosco. Então isso deve ficar bem claro, gente, né? Nós não temos essa proibição, e as religiões que dizem que nós cultuamos, nós adoramos imagens, né? Eles estão na verdade querendo agredir, e eles estão estão fazendo um retrocesso na caminhada de fé. Porque Jesus veio ao nosso mundo para podermos tocar e conhecer a Deus. Então dizer que a gente não pode se aproximar dele, não pode criar imagens de Jesus Cristo, é uma grande furada. É dar um passo para trás. É resgatar uma teologia do Antigo Testamento sem a atualização que o próprio Cristo fez. Ok? Se vão pintando dúvidas, gente, aproveitem para colocar junto na nossa aula, para depois a gente poder conversar ou até sobre isso aqui, ou até criar maior esclarecimento. Vamos para o segundo mandamento, gente. Não profanarás o nome de Deus, ou não tomarás o santo nome de Deus em vão. Por que motivo Deus quer que santifiquemos o seu nome? Página 198. Porque dizer a alguém o seu nome é um sinal de confiança. Gente, eu tenho uma estima muito grande por um padre com quem eu trabalhei como seminarista ainda, que tinha uma capacidade incrível de guardar o nome de todos os seus fiéis. Era incrível a memória deste homem, mas a memória dele era trabalhada dessa forma porque ele dava muito valor a saber o nome, a tratar as pessoas pelo nome, porque significa dar importância. E também quem me trata pelo nome vai despertando em mim a confiança. Por isto, o nome de Deus é sagrado e não deve ser invocado sem respeito, porque só o conhecemos por ele nulo ter confiado. Deus nos disse, é assim que vocês podem lidar comigo. Eu sou o Senhor teu Deus. Jesus nos apresenta ele como Pai. Depois o povo de Israel chama ele de Senhor. Tanto faz a forma como você o trata. De que forma, de todas essas formas que o próprio povo de Deus foi descobrindo para tratar e criar um relacionamento próximo com Deus. Mas sempre deve ser com todo o respeito que o nome do Senhor recebe. Quando a gente trata dignamente o nome do Senhor Deus, nós protegemos o sagrado. E quando alguém faz piada disto, na verdade está começando a mostrar que não tem um olhar sagrado para Deus.
A sensibilidade para o sagrado designa-se por temor. Então, apresentar o temor a Deus significa também a gente tratar de forma santa o seu nome. Ainda domingo eu estava visitando a casa de uma família de italianos e nós falávamos sobre o primeiro pecado que cada italiano confessa, e isso é uma coisa que eles aprenderam na catequese deles. Padre, eu blasfemei. Porque parece que é uma conduta que passa de geração para gerações, que quando alguma coisa acontece de errado, alguém fala um palavrão e o nome do Senhor está junto. E isso era muito sagrado na catequese, para as nossas colônias italianas especialmente, que usar o nome de Deus em vão é um pecado grave. Por isso ele sempre deve ser confessado. Claro que hoje a pessoa tem compreensão de que não é tão grave assim se isso está dentro de um hábito e às vezes o palavrão sem consciência. Mas que a gente tome consciência que o nome de Deus sempre deve ser resguardado. Tanto que, gente, o sinal da cruz, onde a gente fala o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre é o sinal que invoca a proteção de Deus sobre nós, né? A invocação nominal do Deus Trino, por quem estamos cercados de todos os lados, santifica as coisas que empreendemos. Quando nós queremos tornar um momento abençoado, quando nós invocamos uma bênção, a gente não faz o sinal da cruz sobre nós, né? Tem gente que acha que é mandinga quando os jogadores de futebol fazem. Eu vejo muitas vezes uma fé bonita nessas pessoas. Quando se colocam dentro de um jogo, de um trabalho para eles, e pedem a força de Deus naquele momento. Também para não se machucarem. Quantas pessoas lembram disso quando vão fazer isso na hora de ir para o trabalho? Quando veem os seus filhos ir embora, dão a bênção. E aí valorizam o nome de Deus e tu estás sob a proteção desse Deus que agora é no meio. Pai, Filho e Espírito Santo sobre ti. A bênção fortalece-nos nas dificuldades e nas tentações. Invoque o nome do Senhor Jesus. E também questione quando usam o nome do Senhor Jesus até para poderes políticos, como nós estamos vendo hoje. Hoje nós tivemos uma reunião do Fórum Ecumênico, a coordenação dos padres e pastores do Vale do Taquari. A gente questionou como até em algumas cidades da nossa região foi usado o nome do Senhor Jesus para conquistar o voto das pessoas, sem o respeito digno a este nome. É interessante, se algumas religiões fazem isto, nós não nos damos o direito, gente, de usar o nome do Senhor desta forma, porque é usá-lo em vão. O nome do Senhor Jesus deve ser tratado para nós nos colocarmos no seu caminho. E vamos lembrar aqui o que diz o número 361, gente. O nome e o rosto são o que faz uma pessoa única, também e sobretudo diante de Deus. Então, tratar a Deus dignamente pelo seu nome é também respeitar o nome das pessoas. E é tão legal quando a gente vê quantas famílias ainda valorizam na escolha dos seus filhos, né, a procura por um nome religioso, de um exemplo cristão, de tantas figuras dos santos, dos evangelistas, dos profetas, que apontaram os caminhos do Senhor e querem que os filhos também entrem no mesmo espírito. Então vale a pena a gente pensar, gente, o nome é sagrado e o nome de Deus é muito sagrado e não pode ser tomado em vão. Terceiro mandamento que fala-nos da nossa relação com Deus. Lembra-te de santificar o sábado, diz o Antigo Testamento. Então vamos agora ao estudo profundo sobre isso. Por que Israel celebra o sábado? Porque para o povo de Israel o sábado é a grande memória de Deus, Criador e Libertador. Deus criou o mundo em 7 dias, em 6 ele trabalhou e no 7º ele parou e respirou. Quer dizer, ele guardou aquele dia como sagrado. E remete-nos também a uma grande recordação que também é muito querida ao povo de Israel. A libertação de Israel da escravidão do Egito faz também recordar que no sábado é o dia de lembrarmos
que Deus nos libertou da escravidão e nós não podemos mais ser escravos de nada neste mundo, especialmente do trabalho. No judaísmo tradicional, o dia da liberdade, o sábado, o dia do descanso, vale como uma espécie de antegozo do mundo vindouro. No domingo, no sábado, para o povo de Israel, se fazia a experiência daquilo que vai ser um dia a plenitude com Deus durante todo o tempo. E é bom a gente pensar que é para isto que a gente foi feito. Trabalhar sim, mas também saber repousar para lembrar o que nos espera, o que Deus prepara para nós. Como é que lidou Jesus com o sábado? Ele respeitou sempre o preceito do sábado, ia à sinagoga para rezar com os seus irmãos nesse dia, mas também lembrou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Se tem alguma coisa de extrema urgência para guardar a dignidade da pessoa humana, para valorizar a comunhão das pessoas, a pessoa antes que o sábado. Isto, na liturgia, especialmente nos evangelhos, aparece inúmeros momentos em que esta foi a encrenca que Jesus foi criando junto com as autoridades daquela época, as autoridades do povo de Israel, porque para eles era tão sagrado o sábado que vinha na frente da pessoa humana. E Jesus bota este mandamento no seu devido lugar. Primeiro a pessoa, primeiro o amor a Deus, e as suas leis devem estar a serviço desta regra. E agora a pergunta: por que motivo os cristãos substituíram o sábado pelo domingo? Número 364. Nós trocamos o sábado pelo domingo porque o dia do Senhor, a partir da ressurreição de Jesus Cristo que aconteceu num domingo, ele é celebrado agora neste dia. Porque Jesus ressuscitou num domingo. Nós vamos herdar esta compreensão do Antigo Testamento com algumas inovações e vamos tornar o domingo o dia sagrado. Desde Jesus, sempre o domingo era o dia do encontro, onde os cristãos faziam memória da libertação, não apenas da escravidão, mas da libertação do jugo do pecado e da morte pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, gente, vamos olhar o número 364, os 3 elementos do domingo cristão. Por que é tão sagrado o domingo, gente? Porque o domingo recorda a criação do mundo e remete para o solene esplendor da bondade de Deus dentro do tempo. É o dia de Deus. Para a gente lembrar como Deus é o Senhor do tempo. E a nossa relação com Ele dá sentido a todo o tempo. 2. O domingo nos recorda o 8º dia da criação, em que o mundo se renovou em Cristo. Isto aqui é fantástico, né? Lembra-nos do 8º dia, quando Jesus completou a obra que o Pai começou na sua criação. Porque a partir da sua ressurreição, para nós o futuro está aberto para a plenitude. Então, isto nós celebramos no domingo. Nós somos um povo já ressuscitado em Jesus Cristo. E essa alegria precisa ser celebrado como povo junto com Deus. 3. Aproveitar-se o motivo do descanso não apenas para santificar a interrupção do trabalho, mas também para aludir já ao descanso eterno do ser humano em Deus. Então, vejam como aqui o trabalho também ganha importância. Se eu só falar do descanso e não falar do trabalho, eu sei que eu conheço o meu povo aqui da paróquia. O pessoal diz assim: padre, pelo jeito o pessoal só quer mais descansar. Não é bem isso, né? O trabalho tem seu valor e por isso nós temos 6 dias para lutar por uma vida digna, lembrando que os documentos da igreja dizem: o trabalho dignifica e enobrece o homem, mas o domingo coloca o ser humano no lugar certo diante de Deus. Dá para o relacionamento entre o homem e Deus um dia pleno, para o descanso das nossas energias, a recuperação, para recordarmos que nós não devemos ser escravos de poder e força nenhuma neste mundo,
e para a gente poder sonhar com o dia que nós vamos fazer a vida inteira ser uma festa, não apenas um dia da semana. De que modo então os cristãos tornam o domingo o dia do Senhor? Participando da Santa Missa no domingo, gente. Vejam só agora, como é importante para a gente guardar o domingo, oferecer no domingo uma hora para Deus. Vejam aqui, um cristão católico participa na Santa Missa no domingo ou na sua véspera. Nesse dia, ele deixa de lado todos os trabalhos que o impedem de adorar a Deus, porque ele está correndo atrás da sua sobrevivência. E viver neste dia as suas dimensões de festa, alegria, descanso e restabelecimento. Que a gente possa chegar no domingo de noite com as baterias recarregadas, para enfrentar de novo a luta pela sobrevivência e a dignidade da vivência no trabalho. Cabe guardar os dias santos, os dias de domingo, para podermos valorizar e reconstruir o ser humano para toda a construção de sua vida. A participação na Eucaristia Dominical é fundamental para a vida cristã. Fundamental. Por isso, a Igreja considera expressamente um pecado grave afastar-se da missa dominical sem necessidade. É um pecado grave afastar-se da missa dominical sem necessidade. O que pode ser tão importante que tirar este momento de convívio do ser humano com o seu Senhor no dia dedicado a Ele? Que cristão é esse que não consegue guardar esta hora para ser do Senhor, no dia dedicado ao Senhor? Isto aqui é muito importante, gente. Isto não caiu, como às vezes algumas pessoas dizem, isto aqui já caiu. Não. O domingo é sagrado. E o encontro dominical do povo com Deus, ele não pode cair. Se alguém está relaxando nesse conceito, gente, aproveite esta aula para retomar este conceito básico. Não deixe as pessoas dizer, mas é sempre a mesma coisa. Não é. É um reencontro com Deus. É aquele momento que eu sou integralmente dele, que eu conduzo as coisas para ele. E eu devo educar. Até tem gente que diz assim, padre, mas eu tenho criança pequena. Então treina o teu filho para entender a grandeza desse momento. Ajuda ele a compreender desses seus pequenos passos. Mas ele é medonho, padre. Deixa ele descobrir a grandeza que é. A gente precisa treinar, dar a conhecer a sacralidade às pessoas daquilo que é sagrado nos mandamentos de Deus. E o domingo é sagrado. Não deixa de participar da Eucaristia no domingo. E olha no 365 que vai completar o nosso estudo no dia de hoje. Por que é importante que o Estado proteja o domingo? O domingo é um verdadeiro serviço ao bem da sociedade, porque é um sinal de resistência contra a liquidação do ser humano pelo mundo do trabalho. Se a gente deixa, o trabalho toma conta de nós. E eu sei que muitos de vocês já fizeram essa experiência ou sabem de pessoas que hoje são literalmente escravos do seu trabalho, do seu negócio, não tem mais tempo para si, não tem mais tempo para a família, não tem tempo para Deus. E isto arrebenta uma sociedade. Nós não fomos criados para isto. Os cristãos dos países marcados pelo cristianismo não devem reclamar apenas a proteção estatal para o domingo, mas também exigir que os outros também não precisem trabalhar neste dia. Porque todos devem poder participar no respirar fundo da criação. Claro que aqui existe a compreensão dos serviços que são básicos, para a gente poder viver nessa nossa vivência cristã. Então, alguma pessoa que precisa trabalhar pela saúde do povo, tem que fazer plantão, isso é completamente compreensível. Mas por que a gente não poderia voltar a treinar a nossa sociedade para não precisar ir num mercado, numa loja no domingo? Mas guardar o domingo para o encontro com a família, para o encontro com Deus, para o descanso,
para a festa, para a vida plena. Isto nos ajudaria muito a recuperar a profundidade de uma vida quando tem Deus em primeiro lugar. Gente, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar, não tomar seu santo nome em vão e honrar, guardar os domingos e festas de guarda. Isto vai nos ajudar plenamente a nós darmos uma conduta sagrada à nossa vida. São mandamentos simples e profundos e nos ajudam a gente a entender a profundidade e a sacralidade da nossa caminhada. Também vamos às perguntas, às participações. Acho que vai ter muita coisa interessante porque nós estamos sendo bombardeados por uma pandemia que nos complica, por exemplo, a participação na festa de domingo, nas missas de domingo. Eu quero ver se isso não apareceu aqui nas perguntas. Deixa eu ver o que pintou por aí. Vamos lá, vamos ver aqui. A Cléria já está preocupada com a merenda, Cléria. Que é isso, hein? Olha aqui, qual é a visão da Igreja Católica para as benzeduras? Pergunta a Vanessa Zimmer Malman. Olha, isso é um universo muito grande, as benzeduras. Eu gosto muito que a Igreja, quando coloca as suas definições, ela sempre diz assim, vamos estudar caso por caso. Tem muita gente que benze no nome do Senhor Jesus, estão ligados à vida comunitária, são pessoas sensíveis e trabalham para a recuperação da vida das pessoas. Isto, gente, está completamente alinhado com a fé cristã. Um dia perguntaram até para os discípulos, perguntaram para Jesus, Senhor, tem gente que está fazendo bem, mas não estão caminhando junto conosco, né? Estão recuperando, estão dando saúde para as pessoas, mas não estão caminhando com a gente. Queres que a gente expulse eles? Porque só nós temos direito de falar no nome do Senhor? E aí Jesus deixa bem claro, calma, quem não está contra nós está a nosso favor. Se os resultados são positivos, Vanessa, é sinal de que é coisa de Deus. Se alguém está fazendo bem para as outras pessoas e tem poder a partir de uma sensibilidade, de um conhecimento que adquiriu pela sua família, às vezes tem gente, tem famílias de benzedores, de benzeduras, e que trabalham coisas naturais e trabalham pelo bem das pessoas, não tenho dúvidas que isso faz bem para a vida das pessoas. Como a gente sabe também que tem gente que usa isto para tornar isto um mercado. Vendem bênçãos, garantem a devolução do amor de volta em 30 dias se você vier me consultar. E aí cobram por esse serviço. Eu me lembro quando alguém aqui veio perguntar para mim, padre, eu sou obrigado agora a pagar 9.000 reais a pessoa que disse que ia devolver meu amor. Eu desesperadamente fui lá ao encontro dela e resgatei meu amor. Mas agora me sinto em dívida com ela. Eu disse, não. Tu resgatou o teu amor porque alguém te ajudou até a tomar consciência que tu tinha que procurar de volta aquilo que era teu. Mas daqui a pouco, agora, cobrar desse jeito, por uma benzedura, por uma fala, isso não é Deus, isso é simonia, gente. Isso é até vender as coisas sagradas, o resgate do bem, desta forma, né? A Helena pergunta qual é a diferença entre os ícones e as estátuas. Os ícones são imagens pintadas, Helena. Muito na cultura oriental, são imagens que dão alusão à presença de Deus. Não são fotos, não são fotografias. A nossa cultura ocidental, especialmente marcada pela influência grega, fez muita estátua. Mas eles têm, assim, mais ou menos o mesmo princípio, só que as estátuas são construções, são moldes, como a gente trabalha muito aqui na cultura mais ocidental, são imagens, enquanto os ícones são imagens em tela, em pano, em simulações. Pena que eu não tenho aqui um exemplo de ícone para apresentar para vocês, que nos remetem à imagem de Deus, ou à imagem dos santos. Procurem os ícones orientais e vocês vão ver a diferença bem clara, mais em tela do que em estátuas, como a gente está acostumado à nossa cultura ocidental. A Graciana nos comenta, pior é ouvir políticos se dizendo ser parecido com Jesus Cristo,
usam a possibilidade de ajudar com dinheiro público para se promover. Sem dúvida, Graciana, isso não é justo, não é correto. Ajudar as pessoas é uma retribuição automática e para quem está no serviço público é um dever. E ali exigir a adesão por causa do nome do Senhor Jesus, ou ainda, se dizer, olha, por ser um líder religioso, vocês têm que votar em mim para que eu represente vocês dentro do governo, é desrespeitar a civilização e a sociedade laica como tal está organizada. E a sociedade deve ser laica. Nós devemos com fé atuar na sociedade, mas respeitar a laicidade da sociedade. Porque ninguém é obrigado a professar a mesma fé que nós professamos. O Vladimir comenta, a minha preocupação agora durante a pandemia, padre, eu não consigo frequentar as missas no domingo. É triste. Por isso, gente, nós procuramos também outros caminhos como igreja para conseguir pelo menos aproximar de novo as pessoas daquilo que é essencial, que é o contato com o Senhor. Se não dá para ser presencial, se vocês estão em grupo de risco, a orientação é para ficar em casa, então que pelo menos possam assistir, participar da missa, fazer a comunhão espiritual. Dominicalmente, isso não custa, até fica bem bom e bem prático. Mas na medida do possível, gente, nada substitui a missa presencial. Por isso eu estou bastante angustiado, gente, quanto às celebrações de Natal especialmente. Eu espero que a gente tenha pelo menos a mínima possibilidade de oferecer para as nossas comunidades aqui a missa presencial. Vamos ter todos os cuidados com a saúde do nosso povo, a máscara, o álcool gel, mas poder presencialmente acompanhar a celebração eucarística, receber o Cristo, estar em comunhão com a sociedade, com a comunidade de fé, isto não tem o que paga. Isso é sacralizar o dia que é de Deus. Qual a melhor maneira de ter uma experiência profunda do amor de Deus? Denise, aí tu me pega, Qual é a melhor maneira? Eu não sei, porque assim, a gente não domina o amor de Deus. Isso aqui é uma pergunta muito profunda, Olha, a gente faz o encontro com Deus, a igreja diz, a gente faz em muitos lugares. Faz na oração, faz diante do sacrário, faz diante do pobre, diante do sofredor. Ali nos encontramos com o Senhor. Faz no encontro sincero com um amigo, com alguém que nos ama de verdade. E o encontro mais profundo acontece onde a chama da tua fé se acendeu. Nós tivemos esta semana um encontro de novena com os jovens do nosso CLJ. São jovens de 13, 14, 15 anos. Interessante como todos eles falaram da profunda experiência de Deus na sua primeira Eucaristia. E é sinal de que viram e acompanharam a sacralidade como as nossas comunidades prepararam esse momento. Então vejam, quando a gente prepara bem um sacramento e a gente deixa tudo preparado para que Deus possa tocar uma alma, muitas vezes é o momento apropriado para as pessoas fazer um profundo encontro, uma profunda experiência com Deus. E eu sempre lembro, gente, a fé cristã, ela se dá no ordinário da vida, no dia a dia. Às vezes, a gente faz uma experiência extraordinária de fé, uma experiência incrível, única. Tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isto. Talvez no casamento, talvez numa ordenação, numa Eucaristia, num batismo, talvez num encontro de fé, num retiro, talvez num serviço que fez a serviço das pessoas junto com a igreja, num encontro profundo. Não sei, a gente não domina isso. A gente pode criar oportunidades e às vezes as pessoas fazem essas experiências profundas. Mas também a gente precisa garantir aquela experiência cotidiana do Deus que nos acompanha, que se dá também no ordinário, no dia a dia, no cotidiano. Porque quem apenas quer viver de extraordinário, ele vai acabar sucumbindo. Ele vai procurar só o extraordinário, ele não vai caminhar junto com a igreja. Porque a igreja nos ajuda a viver a fé no dia a dia, no cotidiano. Maristela, a pergunta de Denise é mais profunda que o verbo cavar. É verdade, Maristela. Isso é muito profundo, mas vale uma boa conversa.
O triste é que as crianças de 12 anos não devem ir na missa como é que vão aprender a ir na missa, né? Não, as crianças devem desde os primeiros momentos participar da missa, Helena. É muito importante que venham para a missa sim. E as crianças não são grupo de risco, mesmo em tempo de pandemia, né? Devem vir sempre. E pais e mães, não se preocupem se eles às vezes gritam, se choram, se eles ficam circulando dentro da igreja. Procure orientar para uma boa participação, mas né, é importante que a gente goste deste momento e a gente aprende a gostar desde o início, sempre acompanhando quem nos orienta para esse momento. Muito bem, gente, olha, valeu a nossa aula, hein? Foi bom demais estar aqui juntos. Semana que vem ainda aula normal, eu quero todos vocês aqui na nossa sala, onde vocês estiverem. Né? Se estiverem preparando pinheirinho, presépio, alguns eu sei que já estão na praia, uns devem estar com mais serviço agora. Gente, mas vamos se reservar. Semana que vem a nossa aula, preparando o Natal, olhando para o 4º mandamento e vamos começar o 5º mandamento. Não sei se a gente vai conseguir olhar tudo, porque é muito extenso o mandamento não matar, mas nós vamos entrar na conversa profunda. Conto com vocês no nosso próximo encontro, sempre muito bom estar aqui e podermos partilhar e construirmos juntos o nosso crescimento na fé. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja e ilumine o vosso caminho no encontro do Senhor que vem. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.